Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Estamos no ar para falar deste Santos Futebol Clube que empata com o Botafogo no Rio de Janeiro. Olha, mas era um resultado que poderia ser de vitória, hein? O Santos jogou bem, o Santos merecia os 3 pontos e acaba empatando com o Botafogo fora de casa. Até que não foi ruim o resultado, porém a gente entende que esse Santos merecia mais pelo que apresentou. Gostei do time e eu quero que você participe conosco, que você esteja interagindo, que você dê a opinião sobre esse Santos e Botafogo lá no Rio de Janeiro, em que o Peixe empatou em 0-0, e eu quero a sua opinião, quero que você divulgue essa live. Eu peço para você divulgue entre os seus amigos, entre os seus contatos, para que a gente possa ter uma noite abençoada, uma noite com muitas opiniões, com muitas perguntas. Nós vamos falar sobre esse Santos taticamente, sobre as alterações do técnico Cuca, sobre a escalação do técnico Cuca. Será que ele acertou? Será que ele errou? O que você acha sobre o VAR, que acabou anulando uma expulsão que o árbitro tinha dado, né? Mas eu quero que você participe conosco. Vou falar também sobre a seleção brasileira, a convocação. Marinho não esteve convocado. Você é a favor ou contra? Vou dar a minha opinião aqui. Tem outro jogador do Santos que eu gostaria de ver na seleção e eu vou falar sobre isso nessa live. Por isso eu peço que você compartilhe. Já manda um abraço para o nosso querido Roberto Carlos Bibian, lá da Ilha Pochá. Obrigado, meu querido, por estar conosco. O Roberto Carlos Bibian está sempre participando das nossas lives. É um cara que adora ir na Churrascaria Veneza. Estive ontem almoçando na Churrascaria Veneza, do nosso querido Zé Luiz. E quem estava lá? Roberto Bibian e sua esposa, comendo aquela tradicional picanha que eles adoram, aquela picanha argentina. Eu já fui no Espeto Místico, eu adoro aquele filé mignon da Churrascaria Veneza. Aquele filé mignon é maravilhoso, com aquele molho de cebola, aquela farofinha que só a Veneza tem. Ou seja, vá conhecer porque é muito bom. Estive com a minha esposa lá e é muito gostoso. Manda um abraço também para o nosso querido Carlos Eduardo Martins. Ele diz: Flavinho, o Madison não pode ser reserva do Pará. Olha, Carlos Eduardo, eu vou comentar sobre isso, hein? Eu vou comentar porque o Madison jogou 4 minutos e deu um belo cruzamento. Será que ele merece ser titular? Dê a sua opinião. Carlos Eduardo já coloca a sua opinião aí, mas eu peço a você: o Pará tem que ser titular ou o Madison? E na meia cancha, o Lucas Lourenço merece ter uma vaga como titular ou é melhor escalar o Giamota? Vou falar sobre tudo isso nessa noite, após esse empate entre Santos e Botafogo. Nosso querido Carlos Alberto Guardia, ele diz: boa noite, Flavinho. Marinho, jogador só de clube. O seu Carlos Alberto já dá opinião aí. Daqui a pouco eu vou falar disso aí também, seu Carlos Alberto. O Daniel Wander diz: boa noite a todos, boa noite, meu querido. Estamos aí e pedindo que você compartilhe, hein? Tem bastante gente já na live. Tem muita gente aqui, ó, que não tá mandando os comentários. Eu peço para você, coloca um comentáriozinho para que eu fale o seu nome, identifique. O Manuel Antunes Teixeira diz: falta um centroavante matador. Raniel novamente escalado. Será que o torcedor do Santos está feliz com o Raniel? Particularmente acho que foi mal novamente o Raniel. Acho até que é um bom jogador. Discordo do meu querido comentarista da TV que fez o jogo, o grafite, né, dizendo que o Raniel é meia articulador, que ele começou assim no Cruzeiro. Ele pode ter começado como meia, mas o Raniel foi para o São Paulo como centroavante e foi contratado pelo Santos como centroavante. Então isso aí não é desculpa não, ele não está jogando bem, esta é a verdade. Flavinho, diz o Roberto Bibian, como vai ficar esse imbróglio com a FIFA? Isso está terrível. Vou falar sobre isso também porque a diretoria do Santos tem que dar um basta. É inadmissível durante essa semana, além do Kleber, o zagueiro, que é lá da outra gestão, que essa diretoria não conseguiu acertar. Agora tem um caso do Soteldo, é um absurdo isso aí. O Santos está precisando de jogadores. Jogou bem, melhor que o Botafogo, mas tivesse alguns reforços, o Santos estaria melhor. Pode ter certeza disso, essa diretoria está vacilando. O meu querido Pedro Doria, que eu tenho até amizade, às vezes liga para mim, dá suas justificativas das contratações. Não, essa diretoria errou. O ano passado gastou muito dinheiro com jogadores que não precisavam e agora não tem dinheiro para contratar, quer dizer, não tem dinheiro para pagar a conta e fica sem poder contratar, entendeu? Então é uma questão
que está atrapalhando o Santos com certeza. O Sinésio Bernardo diz: parabéns pelo programa, obrigado meu querido Sinésio. Renan Silva: Cuca é muito insistente com o Raniel e com o Pará. Tá aí a opinião do Renan Silva, eu quero a sua opinião, vai colocando aí. Daqui a pouco meu querido Maurício Fernandes, ele criticou o VAR aí, pela não expulsão, que o VAR prejudicou o Santos. Eu acho que aquela expulsão não era para ter acontecido, eu acho que o árbitro errou, e depois ele foi corrigido pelo VAR, ok? O Renan Silva diz: é uma vergonha que o presidente Pérez está fazendo com o Santos. O Santos corre risco de ser rebaixado? Não, não corre. Risco de ser rebaixado não vai ser, a não ser que seja na pontuação, né? Que dizem os juristas aí que foram entrevistados essa semana, que há uma pequena chance sim, mas eu não acredito. Dentro de campo não vai ser. Mesmo com esse time aí, o Cuca tá conseguindo fazer esse time jogar. O seu Roberto Boaventura está sempre conosco também, um abraço a ele, um abraço também ao pastor Natalino, que está sempre nas nossas lives, ao Márcio Vila Maior, Flavinho, o Sandri tem futuro. Olha, o Sandri jogou muito pouco no profissional, quando ele jogou, ele não foi bem, então temos que aguardar jogar. Essa molecada que entra, eles têm seus altos e baixos. O Arthur Gomes hoje, que muita gente critica, foi o melhor jogador do Santos. Hoje ele arrebentou, ele surpreendeu. E tem gente que fala que ele nem merecia vestir a camisa do Santos. Eu mesmo já critiquei o Arthur Gomes, mas a verdade é, hoje ele foi muito bem. E aliás, vem jogando bem pelo Santos. Ele vem sendo um jogador fundamental, útil para o Santos. Então tem jogadores que são jovens, que eles demoram para amadurecer. O Sandri é um desses casos, ok? Mandando um abraço pro pastor Natalino, pra tia Eliana, que estão sempre conosco, sempre prestigiando, ao pastor Luizão também, que tá sempre aí nas lives, ao Roberto Carlos Bibian, que coloca uma caretinha aí, não tá satisfeito, mas eu queria dizer o seguinte, rapidamente uma análise sobre esse jogo. O Santos merecia a vitória, o Santos foi muito mais time durante os 90 minutos, acho que no primeiro tempo o Botafogo teve aí uns 3, 4 minutos de melhor qualidade de futebol, onde criou as suas chances. O início da partida foi um pouco lento, um pouco devagar, mas depois o Santos começou a acelerar, principalmente com o nosso querido Arthur Gomes pela ponta esquerda, né? O Santos hoje, só para mostrar para vocês aqui o nosso quadrinho, deixa eu apagar a luz aqui para não atrapalhar, o Santos jogou no seu tradicional 4-3-3, que na verdade é o 4-1-4-1, que é o João Paulo no gol, né? O Pará, o Veríssimo, o Luan Pérez e o Felipe Jonathan. Hoje o Pituca foi o volante. Aí nós tivemos aqui como meias o nosso querido Sanches pelo lado direito, e o Jean Mota hoje ganhou a posição, jogou, porque o Alisson ficou de fora, foi poupado pelo Cuca. Aí tivemos na ponta direita o Marinho, o Arthur Gomes e o Raniel. O time do Botafogo jogou com duas linhas de 4, deixando na frente o Babi e o Calu, que é o jogador de Costa do Marfim. Jogou no tradicional com duas linhas de 4, que eu odeio esse sistema, é um sistema muito parecido com os times sul-americanos, eu não gosto do futebol brasileiro. Mas a verdade é que o Santos dominou o jogo, foi melhor. O Arthur Jorge, por incrível que pareça, foi um jogador hoje extremamente objetivo, foi um jogador extremamente útil na ponta esquerda, produziu jogadas. Você pega as finalizações, as jogadas de gol que o Santos teve, foi sempre com o Arthur Jorge. O próprio Marinho, que é um jogador objetivo, no primeiro tempo ele não esteve tão participativo na sua posição lá do lado direito. O Arthur Jorge, sim, na ponta esquerda, conseguia fazer jogadas por dentro, ele driblava para dentro e batia no gol, e conseguia fazer jogadas pela ponta. O pior de tudo é que quando ele fazia jogadas pela ponta, não tinha ninguém na área. O Raniel não estava dentro da área, o Marinho não entrava, o Sanches e o próprio Jean Mota principalmente não chegavam na área. Então foi um problema grave do Santos no primeiro tempo, porque o mais difícil, para quem assistiu o jogo da tarde, Grêmio e Palmeiras, foi um jogo terrível, gente. Foi um jogo de poucas oportunidades, de falta de criatividade, não tem o drible, o futebol brasileiro está sem drible. E o Arthur Gomes hoje, no jogo do Santos, estava conseguindo driblar, conseguia levar vantagem sobre o lateral direito do Botafogo, o Fernando, fazia jogadas de extrema, cruzou acho que até mais do que o próprio Soteldo, que vem sendo titular. Ou seja, faltou o homem de área, faltou a chegada dos jogadores de trás, os meias, o ponta direito, o Marinho por dentro. No segundo tempo, Botafogo voltou com tudo, já teve uma chance com 1 minuto, mas o Santos tornou-se a ser melhor durante os 45 minutos iniciais, e sempre com jogadas de velocidade. E aí entra o técnico Cuca. O Cuca, que veio fazendo um ótimo trabalho, eu acho que ele não foi tão bem no segundo tempo.
Porque as alterações, ele demorou, já tivemos aí alguns amigos aí colocando a sua opinião, que ele demorou. Realmente o Cuca demorou, ele não pode deixar o Raniel já não foi bem no primeiro tempo, ele deixa o Raniel mais 18, 19 minutos, tinha que ter tirado logo, ou então tira no início do segundo tempo. Mas o Raniel estava atrapalhando, é um menino que tem potencial, tem força, mas está mal, depois da Covid ele voltou muito mal. E o Caio Jorge, que entrou para alegria ou tristeza do meu querido Ricardo Carvalho, um abraço Ricardo Carvalho na Vila Belmiro, ele coloca: quem é Arthur Jorge? O Arthur Jorge jogou bem, cara, não adianta quem é ou quem não é, tem que ver o que ele fez. Se ele jogou bem, nós temos que elogiar. Mas o Arthur Jorge não, desculpa, o Arthur Gomes, o Nunes Ferreira tá me corrigindo aqui, é verdade. Boa tarde, não é Arthur Jorge, é Arthur Gomes. Arthur Gomes, meu querido, é o ponta, o jogador que jogou pelo lado. Como dizia Armando Gomes, meu querido saudoso Manduca, a gente troca os nomes, são muitos nomes, gente. É o Arthur Gomes, desculpa, rapaziada. Mas, voltando a falar da entrada do Caio Jorge, que o Ricardo Carvalho da Vila Belmiro não gosta muito. O menino hoje entrou bem, faltou fazer gol. O Manuel Antunes falou: falta um centroavante, falta um goleador. Tá faltando mesmo, tá faltando, e aí é culpa da diretoria, que não deixa, não dá condições para trazer, porque não paga as dívidas passadas. Porque o Santos, se os meninos não estão resolvendo, você tem que dar tempo e trazer jogador para resolver. Se é uma posição carente, deveria ter contratado para centroavante. O próprio Robinho, que tá por aí, seria um centroavante. Se ele tivesse aí, ele fazia gol. Você pode ter certeza que o Robinho, se hoje fosse centroavante do Santos, ele faria gols. O Robinho pode jogar hoje como centroavante, pode jogar como meia, que o Santos não tem. O Sanches hoje, gostei, acho que ele melhorou. Não é o Sanches que a gente gosta, que a gente conhece de 2019, mas em relação ao que vinha atuando, hoje já estava mais dinâmico, mais participativo, fez jogadas pelo lado esquerdo, deu cruzamentos. Hoje o Sanches estava melhor, mas a função de centroavante, apesar do Caio Jorge ter entrado bem hoje, ter feito umas 3, 4 jogadas boas, ele ainda não consegue fazer gol. Mas é um menino, tem 17, 18 anos, calma, vamos dar tempo ao tempo. O Arthur Gomes, que eu citei agora, quantas partidas ele teve e não resolvia, a torcida não queria mais, e agora esse ano tá tendo uma boa sequência, ganhou confiança do treinador Cuca. Hoje foi pra cima, pedalou, driblou pra esquerda, driblou pra direita, chutou. Ou seja, a maturidade para esses jovens são necessários, e por isso que você tem que ter jogador experiente no elenco, e tudo está sendo atrapalhado, entre aspas, pela diretoria, que não pode contratar por problemas seus que não resolveram lá atrás e deixaram acumular. Então o Santos vive essa questão, porque a entrada do Caio Jorge foi muito boa. Eu não gostei quando o Cuca colocou o Thailson. O Thailson ele colocou, gente, no lugar do Arthur Gomes, e ele trouxe o Arthur Gomes para meio. O Arthur Gomes estava muito bem na ponta esquerda, não poderia sair dali. Por que ele fez essa alteração tática? Não deu para entender. Sorte do Cuca que o Arthur Gomes torceu o tornozelo e ele teve que colocar o Lucas Lourenço. Aliás, o Lucas Lourenço era o que deveria ter entrado no lugar do Thailson. Quando entrou o Thailson, era simples, coloca o Lucas Lourenço. Ele tirou o Giamota, que é meia, coloca o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço vem entrando bem, hoje entrou bem novamente. Gostei da participação do Lucas Lourenço, e digo mais, será que ele não merece uma chance como titular? Se o Cuca quiser utilizar o Pituca como volante, quiser colocar o meia, hoje ele mostrou mais futebol do que o Giamota, que me decepcionou um pouco. Eu gosto até do Giamota, apesar do torcedor não gostar, achar que é um jogador que não tem muita qualidade, ele é útil, mas hoje não foi bem no jogo. Então o Lucas Lourenço é uma boa opção para a sequência dos jogos. Mas o Santos, ele teve, com a entrada desses meninos, fogo, teve atitude, teve cruzamentos. O Marinho no segundo tempo passou do lado direito. Tivemos aí um querido falando do Madison. O Madison entrou aos 41 do segundo tempo e fez uma boa jogada. O Pará não foi mal, gente. É difícil você falar, o Madison tem que jogar. O Pará não está jogando mal, então é difícil você falar que o Pará tem que sair. O Pará é um jogador forte defensivamente, vai bem no apoio. O Madison é um jogador que tem muita velocidade no apoio, ele é um raio, é uma bala. Então é um jogador que tem ajudado muito o Santos nessa questão ofensiva. Mas fica uma decisão para o treinador. Eu ainda continuaria com o Pará como titular. Falando da zaga do Santos, gostei bastante do Lucas Veríssimo e do Luan Pérez. Acho que foram dois jogadores seguros, voltaram a atuar bem, principalmente o Luan Pérez, que no último jogo tinha dado muitos vacilos. Hoje foi seguro na marcação, na bola aérea, saindo jogando com personalidade. Gostei, qualidade nos dois para jogar.
Felipe Jonathan também bem. Só acho que o Felipe Jonathan precisa trabalhar o overlap, que é a jogada mais pelo lado. Ele sempre apoia por dentro. Quando o Marinho tem a bola, ou o Marinho não, o Arthur Gomes no caso, ele apoia por dentro. Eu acho que ele tem que aprender a trabalhar assim, fazer a jogada pelo lado, a ultrapassagem por fora, porque ele é um jogador rápido, é um jogador de velocidade. Então acho que falta isso pro Felipe Jonathan. Ele tem uma boa entrada por dentro, tem um bom chute, mas precisa fazer a jogada por fora para ser melhor trabalhado. Então gostei da atuação dele. O João Paulo não foi muito acionado quando teve a necessidade, salvou o Santos num passe errado do Jamota. Para quem não lembra, no primeiro tempo o Jamota entregou uma paçoca pro ataque do Botafogo, que foi terrível. E aí o João Paulo estava ali ligado, ok? Na função de volante o Pituca vai muito bem. O Pituca não pode sair desse time, seja na meia, seja como volante. Como volante o Santos melhora muito na qualidade de passe, perde um pouquinho na marcação, porque o Alisson é forte na caça, na recuperação de bolas, mas o Pituca também é bom para marcar. Sanches, já falei, gostei da atuação. O nosso querido Jamota deixou a desejar, pode jogar mais, joga mais do que atuou hoje, talvez a falta de ritmo, ok? No ataque, Marinho foi bem, pode produzir mais. No primeiro tempo esteve um pouco apagado, no segundo tempo foi melhor. Só não gosto do Marinho, com todo respeito àqueles que são fã, que acham ele o ídolo, que acham ele jogador de seleção brasileira. Eu já vou até antecipar aqui, eu não acho que o Marinho é jogador para a seleção brasileira. Ele está vivendo um grande momento, é um jogador que está resolvendo para o Santos, está sendo decisivo para o Santos. Uma seleção brasileira, com todo respeito aos fãs do Marinho, para mim não é jogador para a seleção brasileira. E não gosto quando ele fica com esses cai-cai. Toda hora ele cai, ele olha pro cara, dá uma olhadinha. Ele tá jogando futebol, meu querido. Você não quer apanhar, não quer levar uma pancadinha, uma chegada? Vai dançar balé, vai jogar tênis, vai jogar algum esporte que não tenha contato. Mas toda hora ele faz aquele jeitinho. Daí hoje acabou o jogo, ficou lá no gramado. Muito dramático. O Marinho é uma figura fantástica, carismática, o torcedor gosta, mas é muito dramática. Digo mais, se o Serginho Chulapa, que hoje está na comissão técnica, que hoje ele está tranquilo, se fosse na época que o Serginho Chulapa jogasse, cara, se ele fizesse essas coisinhas aí, o Serginho dava um cascudo nele, dava umas pancadas nele, falava, meu querido, vamos levantar, vamos jogar bola, para de palhaçada. O Chulapa, ele era assim, posso te garantir. Raniel, voltando a falar do Santos, Raniel não foi bem no jogo, mais uma vez uma atuação decepcionante. Acho que o Cuca não tem nem que insistir, esse cara tem que recuperar a posição nos treinamentos, porque pelos jogos ele está indo muito mal. E o Arthur Gomes foi o melhor jogador do Santos enquanto esteve em campo. As entradas do Madison entrou bem, jogou só 4, 5 minutos, mas produziu. O Lucas Lourenço entrou bem, gostei. O Thailson entrou devagar, deu um chute lá. O Ivonei quase fez um gol, jogou muito pouco tempo. Mas esse foi o Santos. E falando ainda na seleção brasileira, que eu falei do Marinho, assim como eu não concordo com o Marinho, eu não concordo com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio não pode ser jogador da seleção brasileira. É inadmissível, mais uma convocação para o Rodrigo Caio. O Lucas Veríssimo sim. O Lucas Veríssimo é melhor que o Rodrigo Caio. 1000 vezes melhor. Então, se é para convocar alguém do Santos, o Lucas Veríssimo seria uma ótima convocação. Só queria colocar isso em relação à sexta-feira passada, que o técnico Tite convocou a sua seleção, ok? E eu aguardo as suas perguntas, os seus comentários. O nosso querido Roberto Bibian, ele coloca, boa noite tio Sérgio Guedes, Sidney Guedes, o seu Guedes também está sempre nos acompanhando, o Sidney também, o Maurício Fernandes, já falei do VAR, hein, Maurício? O Maurício criticou que o VAR apitou contra o Santos. Eu acho que o juiz errou ali, não precisa nem do VAR, ele se precipitou. Aliás, a arbitragem tá horrível, hein? Eu vi Grêmio e Palmeiras, horrível a arbitragem, os caras dão cada falta que não existe. No jogo do Santos eles também invertem umas faltas que não existem. Tá com muita baixa qualidade. Essa é a verdade, não é muito, é baixa qualidade a arbitragem. O Maurício Fernandes aí coloca aqui, o Lucas Lourenço entrou com outra velocidade, jogou bem, concordo Maurício. O Maurício Fernandes que é campeão de Tamborel, eu bati no Tamborel sexta-feira com o Maurício, um prazer enorme. O Maurício que é campeoníssimo, campeão brasileiro, campeão da tribuna de várias Copas, o nosso querido Maurício Fernandes. Deixa eu colocar aqui, o Maurício ele diz assim, só não concordo com o VAR, voltar o cartão vermelho, mas o VAR tá ali para corrigir. Eu acho que ali ele não prejudicou o Santos.
senão o Botafogo ia reclamar demais. O pastor Luizão diz, boa noite, pastor Luizão, já tinha dado boa noite para você antes do senhor entrar, hein? O Roberto Bibian diz, a Nadine estava de comentarista, já desqualificou cartão vermelho bem antes do VAR decidir. Como? Ela é evidente? Na verdade, Roberto Bibian, ela deu a opinião. Eu também, quando vi o lance, eu falei, esse árbitro tá louco. O Paulo Autuori, técnico do Botafogo, ele se indignou. Ele não quis reclamar, ele é um pouco educado, mas aquela expulsão não podia acontecer, não. Vai me desculpar, vocês aí que estão concordando, eu acho que vocês também viram que não era para expulsar. O Ricardo Carvalho diz... Segunda Comembol, o jogo do Santos pela Libertadores só passará no Facebook Watch. Tudo bem, nós vamos descobrir onde vai ter esse jogo, nós vamos ver esse jogo, Ricardo Carvalho. Obrigado pela informação. Diz aqui o Sidney Guedes, boa noite ao primo Bibião, um abraço Sidney Guedes, um abraço ao seu pai, ao nosso querido seu Guedes. Maurício Fernandes, Raniel, pode vender, pode emprestar. Maurício, você tem razão, o Raniel não tá bem não, tá mal, hein, tá mal. O Ademir, seu Ademir Yonoguchi, dá uma boa noite para nós, seu Ademir, que tá sempre ligado nas nossas lives, obrigado pela participação, a gente fica feliz pelo seu estar conosco. E eu mando um abraço para o Nuno Ferreira, que lembrou do Arthur Gomes aqui. Obrigado, Nuno Ferreira, por estar conosco. Ao seu Roberto Boaventura. Um abraço, seu Roberto. Tudo em ordem com o senhor. Um abraço ao Márcio Villamaior, que estão sempre participando conosco nessas lives. E a gente fica feliz por você estar conosco, por ter você aí participando dessas lives ao nosso lado. E lembrando, teremos jogo nesta semana da Libertadores América, um jogo difícil, mas eu fico feliz pela atuação do Santos. Quando você joga bem, quando você tem uma atuação fora de casa, convincente, jogar fora de casa é sempre mais complicado, o que acontece? Você melhora na situação de ganhar confiança, de ganhar moral. Libertadores América é uma competição de tiro curto, que você não pode vacilar, que você não pode deixar de ganhar pontos. O Santos vacilou durante a semana, na Libertadores deveria ter vencido aquele jogo contra o Olímpia, não jogou bem, ao contrário de hoje, acho que o Santos hoje merecia a vitória contra o Olímpia, o Santos não jogou bem, foi uma atuação até decepcionante, o torcedor ficou chateado, realmente foi uma partida em que o Santos não esteve bem, então a gente aguarda com ansiedade agora esse jogo para quarta-feira, em que o Santos deve ter aí uma melhor produção. Será fora de casa? Sim, mas o importante é você se impor, o importante é você ter personalidade, o importante é você acreditar que pode vencer. O Cuca me agrada porque ele tem colocado o time com essa proposta, com um time que joga para ganhar. Mesmo fora de casa, o Cuca não está recuando o seu time, não está segurando o seu time atrás, é um treinador que está com essa visão de tentar vencer. Hoje empatou, ganhou um ponto, está com 16 no Brasileirão, o líder é o Atlético Mineiro com 21 pontos, mas o Santos está ali no bolo, pode ainda melhorar, acho que vai melhorar, e volto a dizer, diretoria, presidente Pérez, o pessoal do comitê de gestão, resolva essa questão das dívidas, é inadmissível o que vocês fizeram acontecer, porque tudo isso é reflexo da má administração. Se sabia que não tinha dinheiro para o futuro, eu estou falando lá atrás, não deveria ter gastado tanto dinheiro com esses jogadores que vocês trouxeram, porque agora o Santos está passando problemas seríssimos. Se tivesse umas 2 ou 3 contratações aí de jogadores mais experientes, principalmente no meio de campo, centroavante, o Santos estaria melhor no Brasileirão. Então isso é responsabilidade sim da diretoria e a gente aguarda que se resolva isso o mais rápido possível, para que o Santos possa disputar títulos. Um Robinho, que estaria meio encaminhado, seria um jogador experiente que ajudaria muito este grupo, ajudaria muito ao Santos, é o que eu penso. Então vamos aguardar essa semana, vamos aguardar aí por novidades do Peixão Maravilha, mas eu posso dizer que é um domingo, se não é de plena satisfação, mas é um domingo de satisfação pelo que o Santos apresentou em campo. O Santos merecia os 3 pontos, foi melhor do que o Botafogo. O Roberto Carlos Bibian, ele pergunta, torcemos que sim, para avançar as outras fases. Vai classificar sim, seu Roberto. Meu querido Roberto Carlos Rodrigues, ele questiona isso, e eu digo que vai classificar. O Santos vai classificar na Libertadores,
E no Brasileirão tem tudo para melhorar ainda mais. O Santos tem boa qualidade, tem bons jogadores, tem jovens que precisam amadurecer, às vezes entram, não entram bem, mas melhora. O Arthur Gomes hoje foi um sinônimo de melhora, de evolução, de maturidade, então isso é um ponto positivo. Eu fico feliz por você estar conosco, peço que você divulgue essas lives, a gente está sempre fazendo as lives após os jogos, antes também a gente conversa com vocês sobre a semana, sobre os treinamentos, sobre as escalações, e eu peço que você divulgue esse trabalho nosso na rede social, no Facebook, também no YouTube. Temos lá o canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, Flávio Antunes, se inscreva para que a gente possa avançar e crescer, ok? O Ricardo Carvalho diz aqui, a informação do jogo do Santos pela Libertadores está no site e no Face da Conmebol. Com certeza, Ricardo Carvalho, acredito na sua informação, mas pode ter certeza, vamos ver o jogo. Vai ter o jogo, em algum lugar vai ter o jogo, seja no Facebook, seja no SBT, seja em outro canal, no SBT acho que não vai ter porque ainda não foi divulgado, mas em algum canal nós teremos esse jogo do Santos, ok? Obrigado por você estar conosco, obrigado por você participar dessa live, eu fico feliz de você estar sempre conosco aqui nas redes sociais. E eu mando a bênção de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço.